Hoje é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras e vamos falar sobre o tratamento a esse tipo de ocorrência aqui no estado. A gente conversa ao vivo com a Fábia Cepeda, destacando o trabalho importante do Hospital Metropolitano em Ananindeua, que possui um centro específico para o tratamento de queimaduras aqui no estado, né? E a gente tenta todos os anos, nessa mesma data, trazer esse assunto, porque, infelizmente, mesmo com os alertas, com as informações aí sendo muito divulgadas, muitas pessoas continuam se acidentando, sofrendo diferentes tipos de queimadura e os números continuam sendo muito altos lá no Hospital Metropolitano de entradas, de cuidados, de tratamento, que muitas vezes o tratamento é bem difícil quando o assunto é queimadura. A gente vai falar melhor sobre isso, mas falar principalmente sobre a importância da prevenção com a nossa entrevistada de hoje, para falar melhor sobre esse Dia Nacional, que é Neriane Ferro, coordenadora do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Metropolitano. Neriane, bom dia, obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom, hoje é um dia muito importante, né? Porque é um dia de divulgação, de informação principalmente e de alerta. O hospital que é referência, o Hospital Metropolitano é referência nesse tratamento de queimados. Eu queria primeiro que você falasse sobre esses números. Como é que é o cenário dentro do Hospital Metropolitano? Quantas pessoas vocês costumam receber? É um número ainda alto? E quais são as ocorrências mais frequentes que vocês têm recebido? Bom dia, Fábia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Em nome do Hospital Metropolitano, agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante que atinge mais de 1 milhão de pessoas no país todos os anos. Então, prevenção, falar de prevenção sobre queimaduras é extremamente importante. No Hospital Metropolitano funciona o Centro de Tratamento de Queimados. Em 2022 foram 624 atendimentos e de janeiro a abril deste ano, 144 atendimentos até o momento. As vítimas de queimadura vamos dividir por faixa etária. O adulto jovem do sexo masculino normalmente dá entrada vítima de descarga elétrica por um manuseio inadequado da rede elétrica, por estar fazendo algum serviço próximo da rede elétrica e não teve todo o cuidado adequado, sem a utilização de EPI. Nas crianças, queimadura térmica por leite, líquido, algum líquido escaldante, café, feijão, ali no ambiente doméstico. E as mulheres também, acidente doméstico, algo relacionado ao fogão. Então, o cuidado precisa ser tomado. Muitos acidentes poderiam ser evitados. Então, essa data é muito importante falar sobre isso, uma data de prevenção, de luta contra a queimadura. Quando o assunto é queimadura, quais são os principais cuidados que a gente tem que adotar no dia a dia? Acho que principalmente dentro de casa, né? Você falou do caso das crianças, as mulheres também sofrem muito acidente doméstico e acaba provocando essa queimadura. Então, o que a gente deve fazer no dia a dia para evitar isso? Para os adultos, a orientação ao manusear rede elétrica, todo o cuidado. Se for uma rede elétrica interna da casa, desligar o local que está manuseando antes de fazer o serviço. Rede de alta tensão, profissionais que trabalham com rede de alta tensão, por mais que tenham anos de experiência, continuem utilizando o EPI. Não achem que por longo tempo de experiência vocês já estão totalmente imunes a um acidente. Não estão. Utilizem o EPI, se respaldem, se cuidem. Crianças, mães, evitem a circulação de crianças na cozinha, em ambientes onde estejam fazendo manipulação de alimentos quentes, próximos a fornos. Utilizar sempre, a recomendação é utilizar as bocas do fogão de trás, colocar os cabos das panelas voltados para dentro para evitar que a criança puxe. Líquido, quando for colocar na mesa, colocar no centro da mesa, porque a criança, pela curiosidade, ela pode puxar o pano da mesa e virar se estiver na ponta em cima dela. Estando no meio, ela puxando, vai virar, mas vai cair na mesa e evitando um acidente, que é o acidente mais comum e que nós precisamos falar muito sobre isso. Queimadura traz dano grave, às vezes irreversíveis. E, coordenadora, queria aproveitar essa deixa para a gente falar melhor sobre esses níveis de queimadura. A gente já ouve falar, né? Tem o primeiro, o segundo, o terceiro grau da queimadura. Como é que é feita essa divisão? Qual é o mais grave, qual é o menos grave? Todos os níveis requerem atenção? Todos os níveis requerem atenção. A queimadura de primeiro grau é aquela queimadura que vai trazer uma hiperemia, uma vermelhidão na pele. Normalmente ela é bem dolorosa. A queimadura de segundo grau tem a perda da primeira camada e da segunda camada da pele, epiderme e derme, e forma aquelas bolhas, que são os flictemas, que são aquelas bolhas, queimadura de segundo grau. E a queimadura de terceiro grau já atinge outros tecidos mais profundos, podendo atingir até a parte óssea.
Então, na verdade, quando a gente fala de queimadura, realmente todas têm esse cuidado. E aí a gente sempre tem que aproveitar esse espaço, né, coordenadora, para a gente esclarecer também não só a prevenção, mas em caso de um acidente, o que fazer. Então, a gente até hoje vê pessoas falando, não, se queimar, coloca um creme dental ali. É certo? O que é certo fazer nessa hora, em caso de queimadura? Qual a primeira ação? Em caso de queimadura, em hipótese nenhuma, coloquem creme dental, borra de café, nada disso. Tá? Queimou, colocar em água corrente, aproximadamente ali por uns 10 minutos, não jato direto, ali água corrente de forma suave, 10 minutinhos ali para manter aquela área menos agredida, depois pegar um pano úmido, limpo e colocar na área e se dirigir ao atendimento. O Hospital Metropolitano atende pacientes de média e alta complexidade, então pode direcionar a unidade básica de saúde ou uma UPA, que eles vão fazer a avaliação e se houver necessidade, se for uma queimadura de média e alta complexidade, será direcionados ao centro de tratamento de queimados. Quais são essas queimaduras que precisa ir para o centro de queimados? Queimadura de descarga elétrica é uma queimadura grave, queimadura de face, queimadura de região genital ou grandes extensões de queimadura no corpo. Então, a superfície corpórea queimada muito grande, ela requer um atendimento especializado. Agora não tem como a gente escapar, a gente está no mês de junho, período junino, então a gente vê muita criança manuseando bombinha, aqueles chuveirinhos, outras coisas também mais potentes, fogos de artifício também são muito soltados nessa época, também requerem cuidados. Em caso de acidente, o Hospital Metropolitano é uma referência também para esses tipos de acidente com queimaduras? Sim, em caso de acidente com fogo de artifício também nós atendemos todos os tipos de queimadura, dando prioridade à média e alta complexidade, que é o perfil da instituição. Os cuidados com fogos de artifícios. Pais, obedeçam às recomendações do fabricante. Utilizem, entreguem para os seus filhos a recomendação adequada, o artifício adequado. Não utilizem artifícios que não podem ser utilizados pela faixa etária. Adultos, ao ingerir bebida alcoólica, não manuseie fogo de artifício. Fogo de artifício com bebida não combina. Pode se acidentar e ser um acidente grave e às vezes irreversível. E como é que é o tratamento de uma pessoa que sofreu queimadura? O tratamento de uma pessoa que teve queimadura, dependendo do grau, ele chega no centro de tratamento de queimados, é feita avaliação pela equipe multidisciplinar, médico, cirurgião plástico, enfermeiro, técnicos, psicólogos, serviço social, todos ali empenhados fazem o atendimento daquele paciente e fazem a condução de acordo com a classificação, avaliação da superfície corpórea queimada, controle de dor e imunização. Esses pontos são os principais no momento de primeiro atendimento. Então, para cada queimadura, para cada extensão, para cada profundidade, vai ter uma forma de tratamento diferente e vai ser direcionado dentro do centro de tratamento de queimados o plano terapêutico dele. Quando a gente fala de queimadura, a gente vê alguns casos em que a pessoa sofreu a queimadura, muitas vezes uma queimadura de 3º grau, que ocupa ali grande parte do corpo. É internada, passa dias internada, a gente acha que está tudo bem e de repente não está, né? A queimadura ela tem isso de que o tratamento até está evoluindo, mas pode causar alguma infecção, esse paciente aí está sempre em risco nesse tratamento? Sim, é um paciente que requer muitos cuidados, né? Os cuidados com o risco infeccioso é muito alto, porque a primeira camada de proteção ele já perdeu, que é a pele. Então, esse tratamento ele é bem desdobrado, bem minucioso, para que o paciente consiga entrar e sair da melhor forma possível para a sociedade. Tem um número aqui que a gente falou logo no início, né? No ano passado, em 2022, 624 usuários foram atendidos com queimaduras lá no Centro de Tratamento de Queimados do Metropolitano. É um número que vocês consideram alto? Se a gente compara com outros anos, diminuiu? O que vocês percebem da consciência das pessoas? Nós temos observado um aumento, né, desses casos, muitos acidentes que poderiam ser evitados. Por isso essa data é tão importante em falarmos muito sobre prevenção, né? Esse dia foi criado baseado na Lei 12.026/2009 para realmente falar sobre prevenção devido ao número de casos que vem aumentando, por diversos fatores e muitos deles são evitáveis. Principalmente acidentes com as crianças, acidente doméstico, são acidentes que dariam para ter sido evitados. E às vezes é muito triste, né? A gente vê uma criança que passa
às vezes meses dentro do hospital para tratar uma queimadura que fica a cicatriz, né, muitas vezes. Sim, é bem traumático, a gente tenta reduzir ao máximo, né, fazendo o controle de dor adequado, fazendo o acompanhamento adequado, porém é algo que o processo hospitalar em si, ele traz uma dor não só para a criança, como para toda a família, né, quando o paciente adoece, ele não adoece sozinho, a família toda ali, aquele vínculo familiar adoece com ele. Então é um cuidado que vai além só do paciente, é toda a estrutura familiar, né, e a visão de devolver esse paciente para a sociedade da melhor forma possível, sem danos. Sabe que queimadura, ela mexe muito com a questão da autoestima, da autoimagem, né? Porque ela vai trazer algumas cicatrizes. Então a gente tenta reduzir ao máximo para que essa pessoa seja devolvida para a sociedade da melhor forma possível, executando suas funções de forma adequada. Então prevenir sempre vai ser o melhor remédio. Então, para queimadura, a prevenção é fundamental. Coordenadora, só para a gente encerrar, não deixando de dar essa informação ao telespectador, em caso de queimadura, primeiro buscar uma unidade básica de saúde e depois fazer um encaminhamento para o metropolitano, qual é a orientação? Em queimaduras mais leves, né, primeiro grau, como eu expliquei, que tem hiperemia, procura a unidade básica de saúde ou UPA, que eles vão direcionar. Em queimaduras muito extensas ou que tenham queimaduras de face, queimadura de descarga elétrica, podem ser direcionadas diretamente para o metropolitano para fazer o primeiro atendimento já conosco no centro de queimados. Perfeito. Dada a informação, então, muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vinda. A gente falou aqui com Neliane Ferro, que é coordenadora do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Metropolitano de Belém, hospital que é referência em relação a esse tratamento de pessoas que sofreram algum tipo de queimadura. Então, a gente acompanha aí em 2022 mais de 600 registros de pessoas queimadas, isso só no Hospital Metropolitano. É um número que é considerado alto pelo próprio hospital, então vamos ficar mais alertas, mais atentos. Todo cuidado é pouco, a gente já falou muito sobre isso. A maioria desses acidentes registrados poderiam ter sido evitados, então vamos nos prevenir. Márcio, com você. É isso, Fábia. Muito obrigado e também agradeço a sua entrevistada.